A imprensa tem nos manipulado, algo de fato que todo mundo já sabe disso e já é ciente disso. Basta você olhar nos grupos do Facebook, quantos grupos tem contra a Globo, contra diversos veículos jornalísticos. Mas, muitas vezes, a gente não sabe qual é as técnicas de manipulação da imprensa. E muitas vezes a gente é manipulado sem nem perceber. Então, eu decidi fazer um pouco diferente nesse vídeo de hoje. Ao invés de a gente pegar uma matéria que fala um assunto e mostrar a manipulação da imprensa, eu decidi ter o foco de uma matéria, que é o foco que fala sobre manipulação, e pegar várias matérias que mostram a própria manipulação da imprensa. Se é a sua primeira vez que está assistindo esse vídeo, o intuito desse canal não é mostrar que eu sou dono da verdade ou que eu detenho toda a verdade absoluta. O intuito desse canal é simplesmente criar um diálogo, um debate, uma conversa franca com aquilo que eu tenho lido diariamente e aquilo que vocês acreditam. Se você concordar comigo ou não, você está aberto aqui embaixo nos comentários para debater comigo. E eu deixo um convite para todos vocês que ainda não é inscrito no canal. Aproveita agora, se inscreva nesse canal, pois é somente com a inscrição que vamos ter uma força significativa para que o nosso canal tenha um alcance cada vez maior. Lembrando também, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo também. Eu recebi essa matéria hoje através de um dos nossos seguidores, que me chamou muita atenção. A manipulação de informação, a gente vê por aí. Lógico, é a Record. A Record, ela tem, de uma certa maneira, caído pesado contra a Globo, mas a Record também tem a sua narrativa. Matéria escrita por Patrícia Lage. Esses dias li uma manchete que dizia que 40% dos eleitores reprovam o governo de um político aí que desagrada a grande mídia. Quem será? Para os menos atentos à manipulação, é imperceptível, mas quem escolhe de que forma dar a notícia sabe muito bem o que está fazendo. Diante das mesmas pesquisas, é possível optar por palavras que façam as pessoas perceber a notícia positiva ou negativa. E esse é um exemplo claro. Colocar na mesma frase o nome de um desafeto com a palavra reprovam é muito mais interessante do que a palavra aprovam. Por isso mesmo que a maioria aprove todo o foco e vai para o fato de que 40% reprovam. Não é mentira, não é fake news, é apenas manipulação mesmo. A imprensa trabalha com o poder da palavra e cada uma delas é muito bem selecionada. Não é à toa que o fogo da Califórnia é chamado de incêndio, enquanto o fogo no Pantanal é classificado como queimada. A mídia sabe que estar diante de um eleitor passivo que acostumou a crer tudo o que é dito, sem nenhum senso crítico. Lembrando que senso crítico é totalmente diferente de crítica vazia. Enquanto o primeiro erraram, o segundo encontra aos montes. As agências de notícias sabem que a maioria das pessoas não puderam, não checa, nem sequer pensa antes de ir para as redes sociais compartilhar a manipulação do momento. Vamos segurar esse parágrafo aqui. Vamos nas primeiras matérias. Ministro da Educação Milton Ribeiro envergonha até bolsonarista. Olha só a palavra da Thaís Oyama, colunista.
Quem lê essa matéria acha que o Bolsonaro está sozinho. Olha só o que ela escreveu. O bolsonarismo é refúgio dos fascistas. Ah, mas você está lendo uma colunista. A primeira linha, quem lê isso, se tem alguém que lê a coluna dessa mulher, vai falar assim, nossa, se até os bolsonaros ficam com vergonha do ministro da Educação, tem alguma coisa errada. Em algum momento, em algum luminar da esquerda achou que seria um genial espalhar essa ideia por aí. E veio da esquerda, né? Que é engraçado. A esquerda chama tanto o presidente de fascista, mas o fascista que pediu ajuda para Israel, o fascista que o primeiro-ministro de Israel foi prestar homenagem na posse dele, o fascista que o seu sogro é nordestino, que o seu melhor amigo é negro. Só que aí a esquerda ela já tem uma contranarrativa. Se você é negro da direita, você é capitão do mato. Igual o Marcelo D2 alegou para o seu amigo Hélio Bolsonaro. Uma atitude racista. Né? Ah, mas eles têm direito de ser racista contra os brancos. Mas assim, e sem ninguém, entendeu, sofrendo nenhuma consequência. Vamos para a próxima matéria aqui. Só o título que eu vou ler para você dessa matéria. 8 estados têm alta de mortes por Covid-19, mas o país segue estável. Como assim? Eles querem deixar você no desespero falando que, não, países estão morrendo, só que está instável. Inclusive, eles colocam esse gráfico aqui mostrando, olha, você está vendo isso aqui, entendeu? O número de lugares estão acelerando, desesperado infectados por coronavírus. Só que o país segue estável. Vamos voltar na primeira matéria. Após o recente discurso do presidente na ONU, o que mais se viu nas redes sociais foram pessoas compartilhando memes, questionando de onde o Bozo tirou a ideia que o auxílio emergencial é de cerca de $1.000. Muitos apenas riram, outros aproveitaram para xingar e muitos afirmaram ser mentira. Enquanto isso, poucos se deram o trabalho de fazer uma operação matemática simples, chamada de multiplicação, aquilo que eu falei num vídeo anterior, para ver que o valor está correto. Havia outras coisas para noticiar e até mesmo para criticar, mas nada como fazer as pessoas bobas, não é mesmo? Quando você for dirigir à noite, a primeira coisa que você deve fazer, depois de ligar o carro, é acender os faróis. Da mesma forma que você for ler uma notícia, a primeira coisa que você deve fazer, depois de pôr os olhos nela, é ligar o cérebro. Essa guerra é desigual, pois enquanto quem faz a notícia é altamente treinado, doutrinado para manipular, quem lê não é treinado para analisar com senso crítico, mas sim acreditar sem questionar e, se possível, compartilhar e influenciar mais pessoas. Vamos voltar aqui nessa matéria aqui do coronavírus. Hoje o país registrou 818. Primeiro, antes de a gente pegar essa parte aqui, ele fala: 8 estados apresentam morte por coronavírus. Nesta quarta-feira, conforme os dados pelo consórcio, né? Que nem usa mais dados como oficial. Amazonas, 24%, tal. Outros 9, né, estados e o Distrito Federal tiveram queda. Hoje apenas registrou 818 novas mortes nas últimas 24 horas, com uma média móvel de 693 óbitos diário nos últimos 7 dias. A oscilação ficou em menos de 1%
que aponta estabilidade. Se você continuar lendo, para medir as situações das mortes por causa de Covid-19, especialistas indicaram o uso a média móvel de óbitos, em que calcula a média de registro observado nos últimos 7 dias. Sabe por que eles estão fazendo isso? Porque o número de morte diário está tão baixo que a empresa não tem mais como te manipular com as mortes do coronavírus. Para poder justificar os estados, que nem o estado do Amazonas, a de botar você de volta trancado em casa. Igual quando aconteceu no feriado de 7 de setembro, que a imprensa surtou, gritando que absurdo, que absurdo, que absurdo, todo mundo na praia. Aí, forçou todo mundo, entendeu, de fazer o quê? Em vez de ficar sentado num lugar seguro, foram lá perto da água. Aí, aumentou o número de pessoas que foram mortos por afogamento. Parabéns, imprensa! Você, em vez de entender, fazer notícia, você manipula as pessoas, você cria um lobby para os políticos continuar deixando todo mundo em desespero, para depois as pessoas morrerem por culpa de vocês. Tem mais 2 matérias aqui que a gente vai falar um pouco mais adiante. Vamos botar na primeira matéria. Sair do ciclo da manipulação não é fácil, pois requer equilíbrio e racionalidade. Mas, na contramão desses requisitos, o que mais propaga é a polarização e a emoção. Ainda assim, somos racionais, por enquanto. Conservamos o nosso poder de escolha. Cada um de nós sabia fazer jus ao livre arbítrio que recebeu. Patrícia, adorei. Eu adorei a sua matéria aqui, porque isso é aquilo que eu tenho trabalhado diariamente. É para tentar fazer as pessoas criticarem. Gente, eu não quero que vocês simplesmente aceitem aquilo que eu estou falando, porque eu estou falando aqui no vídeo no YouTube. Eu quero que vocês me, entendeu? Me questionem também. Porque eu posso falar uma coisa que pode estar fora da curva, e aí o que acontece? Muitas pessoas falam assim, ah, não, esse cara fala besteira. Ou começa a, entendeu, querer atacar o canal. Por quê? Porque é isso que muito povo da esquerda faz. No início, quando eu comecei a gravar esses vídeos, muitos falaram que eu estava propagando fake news. Quando eu fui uma das primeiras pessoas falando que enquanto a esquerda se cala perante a corrupção da coronavírus, né, mais pessoas vão continuar morrendo. A esquerda se calou quando o Whitson estava roubando, quando o Dória estava roubando. Inclusive, o Dória pediu para o seu amiguinho para que, entendeu, alguns como chama, investigados do seu governo fosse, entendeu, livrar da barra. E assim, olha só o absurdo como é que está no ponto do Brasil. Quem viu recentemente, Magazine Luiza dar vaga somente para negros é racismo reverso? Eu fiz um vídeo falando sobre racismo reverso. Essa matéria que nem vale a pena a gente ler. Mas eu acho isso um absurdo. Uma falta de respeito, uma falta de caráter. Primeiro da imprensa falar que não existe racismo reverso. E existe sim, porque de acordo com a lei, racismo é você julgar a pessoa pela cor da pele e pela etnia. Isso é racismo. Mas não. A Magazine não cumpriu o racismo, não. Quer dizer, então, que só negro que está desempregado no Brasil. Só é negro pobre, pobre só é negro, né? Engraçado porque eu tive no sertão, 90% do sertanejo que mora lá e é miserável e que depende muitas vezes da assistência do governo é branco, descendente de holandês. Pois é, branco de olhos azuis. Ou não acredito nisso? Se você for botar um pé na favela, em torno de 70%, dependendo da região, dos favelados, eles são pardos. Pardos e branco. Ah, mas eles não precisam de emprego, não? Sim, existe negros na favela? Existe. Existe muitos negros na favela? Existe, sim. Só que a miscigenação brasileira é tão grande que
acaba a maioria deles se misturando e virando pardos. Mas não é racismo não, quando a empresa quer ganhar pontos, né, dos progressistas. E a última matéria aqui, que eu vou dar uma lida para vocês, o Brasil passa de 4 milhões de recuperados por Covid-19. O Brasil passou de 4 milhões de recuperados nessa quinta-feira, de acordo com o Ministério da Saúde. 4 tantos milhões de pessoas foram diagnosticadas com a doença, já não tem mais o vírus. A pasta também registrou 32.817 casos e 831 mortes por Covid em 24 horas. Aí você vê o título da matéria. O Brasil passa de 4 milhões de recuperados. Quem lê essa matéria se sente aliviado. Quem lê essa aqui se sente desesperado. Na verdade, nem sei o que a pessoa se sente, porque é uma contradição tão grande. Fala assim, 8 estados têm alta de morte, mas o país segue estável. Quem lê essa mensagem aqui chama o ministro por fazer crítica à ditadura cor-de-rosa, por criticar entendeu, sobre a ditadura cor-de-rosa, aí chama ele de entendeu, que envergonharam até os bolsonaristas. Eu dei uma olhada nas redes sociais, não vi nenhum bolsonarista ficando com vergonha dele, não. Quem lê essas duas linhas aqui, acho que todo mundo concorda com ela. Mas é engraçado, porque uma das táticas do fascismo é separar as pessoas por cor, raça e credo. Na Segunda Guerra Mundial, vou pegar no caso da Itália, os italianos, quando eram né, levados pelo Mussolini, eles separavam eles. Se você era judeu, você ia para a Alemanha. Acabou, morreu. Se você era opositor do regime de Mussolini, você ia para uma prisão específica. Se você casasse com um judeu, você ia para a Alemanha ou ia para um acampamento na Itália, que você poderia morrer. Na Alemanha, em contrapartida, se você era negro, homossexual, negro ficava no acampamento separado do branco, que ficava separado do judeu, que ficava separado do o povo cigano, que ficava separado dos, como chamamos, dos presos políticos, eram separados por cor, raça e crença. Separados. E essa separação era fácil de manipular e matar essas pessoas. Basta você fazer alguma pesquisa, você vai ver. Fascismo é você falar que não existe racismo reverso. Você falar que somente o negro sofre racismo. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. E assim, eu continuo batendo na tecla. Imagina se chegasse um restaurante, ou imagina se fosse o dono da van, chegasse e falasse assim, eu só vou contratar branco nordestino nas minhas lojas. Ia virar capa de todos os jornais do Brasil falando que ele é racista, preconceito com o negro, ou falar que ele só vai contratar pessoas que sejam, entendeu, heterossexuais. Pronto, ia ser a Segunda Guerra Mundial no Brasil. A imprensa toda ia cair em cima. Mas a narrativa é o quê? Não existe racismo reverso. Que nem eu falei no meu vídeo sobre a questão de cristofobia. O cristão, homem ou mulher cristã, hétero e conservadora, ela não tem, ou eles não têm direito nenhum de expor sua opinião, de falar contra o aborto, falar contra, vamos pegar outro tema aí mais assim polêmico, falar contra movimentos feministas. Não tem esse direito não.
Mas uma feminista ateu e lésbica pode falar aquilo que o homem pode fazer e que crença que ele pode fazer. O John Willis, que eu já falei para vocês no vídeo anterior, ele estava querendo propor um projeto de lei que obrigasse todos os negros, independente da crença dele, a ir e fazer curso de religião afrodescendência, para, de acordo com John Willis, a pessoa não passar por sair da lavagem cerebral dos conservadores. E a liberdade de crença vai para onde? Eu peguei essas matérias com o intuito de mostrar a manipulação que a nossa imprensa tem tido com a gente. A imprensa, ela tem interesse em três coisas: criar narrativa, manipular a narrativa e controlar a narrativa. Quando as pessoas pararam de assistir os jornais, Globo, quando as pessoas pararam de ler esses veículos e começaram a acompanhar blogs, jornalistas de modo independentes, que nem o meu canal, a imprensa ficou no desespero. E aí ela fez o quê? Fez o lobby da fake news. Por quê? Porque, que nem ontem eu mostrei para vocês, a imprensa cria agência controladora que é a fake news, que não é. Só que essas agências estão ligadas ao veículo da própria imprensa, entrando em contradição do veículo que deveria ser imparcial na verificação do que é verdade e do que é falso. Mas não. Eles não têm esse interesse. Então a imprensa brasileira, ela tem criado uma organização para combater o fake news, mas não é o fake news delas. É o fake news aquilo que ela acha que é fake news. Fazendo CPI da fake news, pedindo para o ministro Alexandre de Moraes perseguir qualquer opositor ideológico. Por quê? Porque a imprensa está perdendo apoio. Está perdendo apoio. Eu, em 6 meses, tinha 192 seguidores. Olha só quanto a gente tem agora. Obrigado para todos vocês que estão acreditando nesse trabalho. Se você for verificar quantos outros jornalistas independentes estão surgindo, você vai ver que a imprensa ela está no desespero total. Por isso que é importante vocês compartilhar esses vídeos, porque a imprensa não quer que o YouTube seja um espaço aberto para debates críticos e ter pessoas que nem eu, canais que nem o meu, que falam mal deles. Não querem. Eles não têm interesse de jornalistas independentes. Que é engraçado, porque a esquerda tem a sua imprensa independência, né, que é o Brasil 24/7, Catraca Livre, Quebrando o Tabu, Mídia Ninja, tudo financiado pelo partido de esquerdas. Na época do governo da Dilma, eram mais de 2.000 blogs financiados pelo PT e a imprensa nunca falou nada. Por quê? Porque a narrativa era de apoiar eles. Eu estava até comentando com minha mãe esses dias que as mesmas pessoas no passado que falavam Globo golpista, isso, aquilo outro, eles continuam achando que a Globo é golpista. Continuam achando que a Globo apoiou a ditadura. Só que eles não assistem mais a Globo. E aí a Globo começou a atacar os conservadores para poder recuperar a esquerda. A esquerda não assiste vocês não, Globo. E os conservadores fizeram o quê? Tinha alguns que assistiam e foram fazendo o quê? Pararam de acompanhar vocês. Olha só, né?
Mas aí, deixa aqui aberto aqui para vocês. Vocês acham que a imprensa tem manipulado tão descaradamente como a Patrícia Large tem falado? Eu peguei essas matérias para explicar para vocês como ela tem manipulado vocês. E qual o interesse da manipulação. Então, eu deixo aqui aberto para vocês aqui os debates. Pois esse é o intuito do nosso canal, a gente ter um debate saudável. Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo de hoje. Lembrando, todo dia às 8 horas da manhã a gente tem um vídeo novo. Espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira e até amanhã.